Olá, alunos do Instituto Metodista, estamos aqui para mais uma aula. O nosso tema de hoje é eclesiologia. Observe a próxima imagem no nosso slide. Uma a gente tem uma construção de um templo e a outra um agrupamento de pessoas. O que é a igreja na verdade? A gente vai voltar depois, no final da nossa aula, nessa imagem para a gente refletir um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ao próximo slide. O que é eclesiologia? A palavra vem do grego, no nosso slide, acompanhe com a gente aí. A palavra ela vem do grego, que é eclésia. Eclésia significa assembleia, reunião de pessoas. É uma palavra muito importante, que ela denota aqueles que foram tirados para fora. A palavra correspondente no hebraico é kahal, que a gente tem aí no nosso texto, que significa assembleia, reunião e ou congregação. Se vocês lerem, por exemplo, Êxodo 35:1, Deuteronômio 31:30, vocês vão ver que essa palavra vai aparecer lá. Vamos ao próximo slide. A igreja ela foi fundada por Jesus. É uma pergunta que muita gente faz. Quando que foi fundada a igreja? A igreja foi fundada por Jesus e os apóstolos. E principalmente lá em Atos 2, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e ali a igreja começa a crescer. É bom lembrar que o projeto da igreja é um projeto que estava já no coração de Deus. A gente vê muito isso também, do mistério que foi revelado, que é exatamente a existência da igreja. Esse mistério que o apóstolo Paulo também cita lá no texto de Efésios. Mas oficialmente, a igreja ela foi fundada no dia de Pentecostes. Vamos ao próximo slide. A igreja é entendida de duas maneiras. E é bom a gente fazer uma distinção muito importante sobre esses conceitos. Uma é a igreja universal e a outra é a igreja local. Muita gente confunde um pouco as coisas. Acha que por a igreja ser universal, não precisamos de uma igreja local. Hoje, o movimento de desigrejados, eles focam muito só na igreja universal do que na igreja local. Acho que não precisa frequentar um templo ou uma igreja num determinado lugar para fazer a vontade de Deus ou participar de uma igreja. Então, quais são esses conceitos? A gente tem primeiro, a igreja universal é a comunidade de todos os crentes reunidos. Todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que formam a igreja, independente de cor, raça, etnia, placa de igreja, é a igreja universal. Esse termo universal é o mesmo que a gente dizer que é o católico. Ela não se reúne num lugar apenas, mas onde existem cristãos em todo o mundo que professam a fé em Jesus, aí está a igreja. Então, como está no nosso texto, a igreja é a comunidade dos crentes em Cristo, comprada e formada, protegida e edificada e dirigida por Jesus. Então, esse é um conceito da igreja universal. A igreja local é onde as pessoas se reúnem, a localidade. Vocês podem ver que mesmo nas epístolas, quando Paulo escreve as suas cartas, ele direciona a uma igreja local, a igreja de Éfeso, a igreja que está lá em Filipe. É o lugar onde as pessoas se reúnem, né? Onde a gente tem o templo. Então a gente tem que separar um pouco as coisas. É muito importante entender que a igreja local também é importante, que marca a identidade de uma comunidade daquele lugar, onde você tem membros da Igreja Universal de Cristo que residem naquele lugar. E assim se reúnem num templo, numa igreja local para adorar a Deus e assim fazer o seu papel de igreja, ok? Vamos ao próximo slide. Qual a relação da igreja de Israel? A igreja é distinta de Israel. É fato. Israel é o povo escolhido de Deus, enfim. Mas diz a Bíblia que existe uma igreja formada por ambos os povos. Tá? Lá em Romanos, capítulo 11, a gente tem essa diferença entre igreja e Israel. Hoje existe uma certa confusão. Muita gente quer transformar a igreja numa sinagoga. E é muito complicado isso, porque a igreja tem uma diferença em relação a isso. Os judeus, eles não aguardam o Messias, eles não acreditam em Jesus. A igreja não, a igreja tem Jesus como foco, como centro. Né? É muito diferente, por exemplo, de uma sinagoga.
Então, no livro de Romanos, a gente tem as prerrogativas de Deus para Israel e também para a igreja. Não dá para a gente misturar e confundir as coisas. O que a gente sabe é que no Novo Testamento, o novo Israel de Deus é a igreja. E ela tem uma importância fundamental na economia divina, principalmente porque a igreja são aqueles que Jesus comprou e resgatou com o seu próprio sangue. Alguns colocam privilégios em demasia em relação a Israel e em detrimento da igreja. A gente tem que aprender a separar um pouco essas coisas. Eu sugiro que vocês leiam Romanos capítulo 11, onde Paulo aponta ali muitas diferenças em relação à igreja e Israel. Vamos ao próximo slide. A igreja tem um governo. São os tipos de governo da igreja. Nós temos 3 que são básicos aqui. É o congregacional, o representativo e o episcopal. Quais são as diferenças? Primeiro, vendo aqui o slide. O congregacional é o governo atribuído a uma Assembleia Geral. Todos os membros em comunhão possuem direito de voto sobre questões que vão desde a reforma da igreja até a eleição da diretoria. Então, você tem uma participação grande dos membros. O ponto negativo do congregacional é exatamente um poder em demasia em torno dos membros. Isso acaba enfraquecendo o poder, por exemplo, do líder ou do pastor. O sistema congregacional ele existe em várias denominações. O segundo é o representativo. Surge no tempo da reforma. Nesse modelo, a administração é exercida por um conselho para, em conjunto, governar a igreja. As decisões são tomadas por um grupo de líderes eleitos. Eles podem, assim, impedir a participação de membros que talvez não estejam preparados para tratar de alguns assuntos. Vale ressaltar que a disponibilidade dos membros do conselho é de extrema importância. A falta da mesma pode atrapalhar a tomada de decisão, deixando o pastor de mãos atadas. Então, a gente tem sempre pontos positivos e negativos em cada um dos sistemas. O episcopal, termo derivado da palavra episcopo, bispo, supervisor. Esse modelo centraliza as decisões na pessoa do presidente ou bispo da igreja, que são responsáveis por tomar a decisão. No governo episcopal, tudo é resolvido de forma mais ágil, porque o presidente tem total poder de decisão. Muitas igrejas da Assembleia de Deus hoje é presidencialista. A Igreja Católica é uma igreja também episcopal, centrada no poder do Papa. Um dos pontos negativos é que a centralidade na mão do presidente ou do responsável pela igreja é muito grande, o que impede muitas vezes a participação da coletividade, dos membros, em algumas tomadas de decisões que são importantes. Vamos ao próximo slide. Qual é a missão da igreja? É uma pergunta que muita gente faz. E aqui eu pontuei, resumidamente, algo importante. Primeiro é pregar o Evangelho, que essa é a missão primordial. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, está lá em Marcos 16, 15 a 18. E também a ordem de Jesus de ir levar o Evangelho, para não só em Jerusalém, mas para além dessas fronteiras. Então, a missão primordial da igreja é pregar o Evangelho. Muita gente está confundindo hoje isso, Acho que a igreja tem que ser uma instituição financeira, lucrativa, que não deve fazer missão, que não deve atender a necessitados. A igreja fica presa só a um lugar, fugindo muito daquilo que Jesus ensinou. 2. Reunir-se para adorar e compartilhar as boas novas. E o que a igreja primitiva fazia, nós também devemos fazer. Pois a igreja se reúne para adorar a Deus e para compartilhar a palavra de Deus. O ensino. A igreja também se responsabiliza pelo ministério e edificação dos membros, que é focado no aprendizado. E a santificação é a vocação da igreja. Somos chamados para uma santa vocação, como algo que está relacionado ao caráter daqueles que servem a Deus e viver uma vida de santidade. Essa é uma visão que a gente chama de visão sacerdotal. E servir a Deus e aos homens, em todos os sentidos, que é a missão integral. Nós temos uma responsabilidade de fazer missão, através também de serviço, quando nós servimos a Deus e servimos aos outros. A igreja tem uma responsabilidade também com aqueles que são pobres, com aqueles que são desprezados. A igreja faz um trabalho social, porque é completo o que Jesus fez na prática e também ensinou, ok? Vamos ao próximo slide. A igreja possui 2 ordenanças que são fundamentais.
Nós temos o batismo, essa palavra vem do grego, né, baptisma ou baptizo, que significa imergir e submergir. Tem algumas igrejas, por exemplo, que fazem o batismo por aspersão, ou outras por imersão. A maioria das igrejas fazem por imersão. Então a pessoa ela é batizada como um ato público de que ela creu, faz uma profissão pública de fé através do batismo. Outra ordenança da igreja, vamos para o próximo slide, é a ceia do Senhor. A Bíblia diz que quando nós estivermos reunidos, temos que de fato participar da Eucaristia, que é a Santa Ceia. Como lembramos a morte e o sacrifício de Jesus. A Santa Ceia ela também tem pontos polêmicos. Alguns entendem que no ato da ceia os elementos se transformam num corpo de Cristo e outros acham que não. A gente tem assim duas vertentes, que é a transubstanciação e a consubstanciação. Vamos aos slides. A transubstanciação, principalmente é defendida pelos católicos romanos. O pão e o vinho literalmente se transformam no corpo de Cristo no momento da Eucaristia. E aqueles que recebem o corpo de Cristo, que é santificado para a reconciliação dos pecados. Então a gente tem essa noção dentro do catolicismo romano, que é a transubstanciação. Boa parte dos protestantes, a maioria deles, não defende muito esse ponto de vista. Isso é a consubstanciação. Principalmente os luteranos, para eles o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma transformação literal, mas a presença de Cristo se dá no sentido real. Cristo está presente com e sob os elementos. Os participantes recebem o perdão de pecados e confirmação de sua fé por meio da participação nos elementos. Mesmo os descrentes são beneficiados por ela. Isso é uma interpretação que temos entre os luteranos. A igreja, por exemplo, metodista, entende a Santa Ceia como um memorial. A gente não defende a transubstanciação, mas uma consubstanciação. Para a gente é um memorial ordenado. E quando nós estamos reunidos para celebrar, Jesus está presente conosco. Esse é um ato maravilhoso, significativo de comunhão. A gente lembra também, nesse sentido, o sacrifício que Jesus Cristo fez. Ok? Vamos voltar ao nosso slide lá atrás, daquelas duas imagens que eu mostrei para vocês, para a gente conversar. Na verdade, o que é a igreja, nesse sentido, no sentido pleno e bíblico da palavra, observando essas imagens? Pensaram bem? Isso aqui é templo, não é igreja. Igreja é isso. Igreja é o povo que está reunido, são as pessoas. Por isso a igreja, a gente tem que distinguir muito templo de igreja. O templo é apenas o local onde a igreja está reunida. E para Deus é mais importante, não é só o templo, não é só a estrutura física, mas também as pessoas reunidas. Que eu e você sejamos igreja e não só templo. Que priorizemos não apenas templo, espaço físico, mas também as pessoas. O momento da comunhão, o momento de estarmos juntos para adorar aquele que morreu na cruz para nos resgatar. E como igreja, cabe a nós fazer a diferença no mundo, lutar por aquilo que é ético, por aquilo que é moral e fazer assim a missão de Cristo enquanto realidade, para que muitas vidas possam ser alcançadas e assim multiplicar o número de redimidos. E é isso que a gente viu lá em Atos 2, quando a igreja começa a crescer vitalizada pelo poder do Espírito Santo. Mais detalhes sobre esse assunto vocês vão ler na nossa apostila. E eu espero vocês num outro momento, nova lição com novas atividades. Deus abençoe a todos e bons estudos.